Olá, meu nome é Amanda Kissua, sou angolana e comunicadora intercultural. E hoje, como parte integrante do projeto Tramas Invisíveis, esse projeto que traz até a sua casa a história de memórias, herança e continuidade feminina, mas também falamos sobre resistência, registrando a história de mulheres que muitas vezes são invisibilizadas ao longo do tempo. E hoje estamos aqui, no centro de Curitiba, capital paranaense, para registrar e dar voz a essas mulheres, mas também às suas mães, avós, bisavós e tias e todas as outras mulheres que construíram quem nós somos hoje. Vem com a gente? Olhando para a sua própria história, olhando um pouco o passado, né, e enquanto crescia, qual foi o momento em que a senhora sentiu que precisou ser mais forte, né, e que talvez não acreditou, mas que demonstrou bastante resiliência e conseguiu superar uma situação? Bom, eu tive uma vida muito difícil, né, desde a minha infância, nós éramos muito pobres, sabe? Eu já fiquei internada, já fiquei no UTI, com broncopneumonia, não conseguia respirar. Tive filho muito nova, né? Muito cedo. E tô em busca do emprego, né? Agora, para tentar resgatar meus filhos. Teve um momento, sim, bem no princípio, quando eu cheguei aqui em Curitiba, que parecia que tudo estava contra mim e não tinha muita opção. Ou era evoluir ou depender. E eu escolhi evoluir e não ficar mais dependente de nada e nem de nenhuma circunstância. Na hora de uma anestesia geral, que eu apaguei totalmente. Apaguei e só pensei nas minhas filhas e depois de 2 dias eu acordei. Então, na fé eu levantei, porque eu sonhava, que eu sabia que eu ia andar de novo, ia falar de novo. A minha infância foi bem difícil, porque a minha mãe teve 9 filhos e nós éramos muito pobres. Cheguei a passar fome na minha infância. E meu pai era alcoólatra e minha mãe criou 9 filhos sozinha. O nome da minha mãe é Cristina. E ela sempre trabalhou de doméstica, né? Doméstica de diarista, né? E conseguiu sustentar a gente. Sim. E com 13 anos, uma família me trouxe aqui para Curitiba, trabalhar aqui. Daí eu fui trabalhar numa casa de família e o homem tentou abusar de mim, o meu patrão. E aí eu falei para essa mulher que trouxe a gente que ele tinha tentado abusar e ela me levou para uma família evangélica, né? E a senhora teve ao longo da vida alguma mulher que a inspirou e de qual aprendeu a ser forte? Minha mãe e minha avó. Porque elas sempre buscaram e trouxeram para nós, né, demonstraram sempre para nós que o não só é certo para quem não se atreve a arriscar. Então, com a força delas, com a coragem delas, elas sempre se arriscaram e buscaram o máximo para que a gente tivesse a melhor qualidade de vida, mesmo não tendo as melhores condições do mundo, mas a força delas fez com que hoje, né, nós nos tornássemos das mulheres que nós somos dentro da nossa família. Sim, eu participo de um grupo de mulheres, sabe? E o nome dela é Tati, ela é do lado CRAS. Ela me incentivou muito, sabe? Ela é muito inspirada, assim, ela dá muito conselho bom pra gente. Ela me inspira, assim, sabe? A gente ser dependente, né? A gente se amar. Ela me inspirou bastante pra mim mudar de vida. A minha mãe, com certeza, né? Criar 9 filhos sozinha, trabalhando doméstica, né? E, nossa, ela tinha muito cuidado com a gente, sabe? Muito cuidado, assim, sabe? Preocupação, né? Ela nunca queria largar os filhos. Nunca, tipo assim, eu vou dar um para um, vou dar, né? Porque estão passando fome e tal. Não, ela sempre quis, né? Ficar sempre junto ali. Daí, quando nós viemos aqui para Curitiba, eu e minha irmã mais velha, ela ficou muito preocupada, falou, não sumam, porque ela tinha um irmão que tinha sumido e nunca mais apareceu. E ela falou assim, não sumam, voltem, né, para cá, quando vocês puderem, voltem, né, para vir visitar a gente. Foi as minhas irmãs e a minha mãe. Por que razão? Porque eu sempre estava em dificuldade depois de casada e elas sempre me levantando, dando força todo dia. E pela fé eu falava, meu Deus, me ajuda a levantar. E depois eu vou caminhando, um passo de cada vez. Se o mundo parasse hoje para ouvir a senhora,
O que a senhora diria para o mundo que precisa mudar para garantir que outras mulheres daqui para frente não passem pelas mesmas situações que a senhora passou na vida? Primeiramente, elas tinham que buscar a Deus, né? E daí elas tinham que amar a si própria, né? Elas tinham que parar de ficar passando por tantas coisas e ficar calada, né? Eu acredito que olhar para todas com mais empatia, fazer com que todas as mulheres se sintam com força, com coragem e com visibilidade. Através de oração. As mulheres vencem tudo. Tudo que tem obstáculo, vence tudo. Até a guerra vence. Precisam colocar na presença de Deus. Precisam buscar Deus, precisam estar... Deus dá direção para tudo, sabe? Hoje eu vivo na direção de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu peço a direção dele. O que você aprendeu com as suas dores e conquistas que faz questão de passar adiante para as próximas gerações de mulheres? A fé é a única certeza da resposta que você pede. Eu acredito que acreditar em si mesma e buscar formas de se desenvolver, de todas as formas. O que falta é Deus. O que está faltando é Deus. Deus precisa ser o centro, sabe? O centro de tudo. E é tão bom estar na presença dele, é tão bom depender dele, sabe? Para tudo, né? Elas têm que seguir em frente, né? E se afastar de quem faz mal para ela, né? Seja o cônjuge, né? Seja o marido, seja o filho, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem com os filhos, né? Então daí é muitas agressões, né? Das mulheres. Então elas têm que se afastar dessas pessoas e seguir em frente a vida dela, né? Começar a se amar, né? Começar a se arrumar um trabalho, que nem eu tô em busca de um trabalho, né?